Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Mais um dia, que o Senhor nos concede, primeiro dia do mês de agosto, e nós temos a oportunidade de também nesse dia louvar ao Senhor. A Bíblia diz que esse é o dia que fez o Senhor. Devemos nos alegrar nele, Nos regozijar nele. E para o nosso dia começar bem, vamos começar com a palavra de Deus, E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 até o versículo 24. Então, vamos fazer essa leitura e vamos observar o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesse primeiro dia do mês de agosto. E no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como teu povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu somente não podes fazer isso. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as suas leis, e faz-lhes saber a Deus, homens de verdade, que põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizerdes, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Deixa eu ativar o flash aqui de novo, que parece que a internet deu um pico aqui. Bom, enfim, nós lemos o texto bíblico aqui, que nós já conhecemos, é de conhecimento de muitos irmãos, Que é quando o sogro de Moisés vai até Moisés para ver o acampamento, para levar a Moisés a sua esposa e seus filhos. Moisés estava muito atarefado cuidando do povo. O texto fala desde manhã até a tarde, até o pôr do sol. O dia todo Moisés ficava por conta de atender pessoas, filas imensas de pessoas iam conversar com Moisés. Agora você imagina, 3 milhões de pessoas aproximadamente saíram do Egito. 3 milhões de pessoas tinham entrevistas com Moisés o dia inteiro para então resolver suas causas. Graças a Deus, Jetro, o sogro de Moisés, apareceu no acampamento. Senão Moisés teria morrido de exaustão. Esgotamento espiritual teria dominado a vida de Moisés ali de uma maneira grandiosa, Você pode ver que, posteriormente, mesmo depois de Moisés ter feito todos os ajustes conforme o sogro dele havia dito, mais para frente Moisés sofre de um esgotamento espiritual. Ele sofre uma exaustão, E é sobre isso que nós vamos falar aqui no dia de hoje. Então Moisés estava tão absorvido com os trabalhos a serem realizados ali, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, que ele acabou negligenciando a sua esposa, negligenciando os seus filhos, negligenciando a sua própria vida. Porque ele não tinha um tempo para ir no banheiro, não tinha um tempo para almoçar, não tinha tempo para tomar um café, ficava... Você conhece gente assim? Por acaso você é assim? Uma pessoa que está tão absorvida pelo trabalho, tão absorvida pelos estudos, tão absorvida pela obra de Deus, tão absorvida por tudo, de tal maneira que você não consegue, você não se dá o direito de ter um tempo para dar uma paralisada, uma paradinha, um descanso. Você conhece gente assim? Ou você é assim? Essa mensagem o Senhor colocou no meu coração porque ontem eu passei por uma experiência da seguinte maneira: eu fui malhar à noite e eu estava com tanta pressa para ir malhar que eu não comi nada. Então fui lá, puxei ferro, aconteci um montão de coisa, fiquei lá algum tempo, mais de 1 hora malhando. E de lá eu saí, fui pro mercado que eu precisava comprar algumas coisas. Quando chegou no mercado me deu uma tonteira, eu fiquei meio tonto, fiquei
Deu uma queda de glicose. Os sintomas foi de queda de glicose. E aí eu pensei, gente, eu não comi nada antes de malhar. Então eu confiei na reserva de energia que eu tinha. E eu fui com essa reserva de energia para a academia. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente confia na reserva de energia que a gente tem. Algumas pessoas vão dizer que é importante você comer pelo menos uma banana antes de malhar, que ela te garante um pouco de energia ao longo da malhação. Aí as pessoas que malham vão colocar outras coisas embaixo aí, ou vão até falar que está errado, enfim. Mas o fato é que de barriga vazia você não pode fazer exercício físico. Não pode, você não pode fazer exercício físico quando está de barriga vazia. Não convém você fazer exercício físico quando está gripado, quando está doente, porque seu corpo está se esforçando para recuperar. E ele tá usando toda a reserva de energia que tem para se recuperar, para se manter. E você ainda pega essa energia e gasta, o que vai sobrar? E isso acontece também na vida espiritual, né? Às vezes o excesso de trabalho provoca esgotamento espiritual. O excesso de trabalho secular. Você trabalhando demais, estudando demais, cansando a sua mente e seu corpo demais, muitas vezes gera um esgotamento espiritual. Considerando que não há divisão entre o seu homem espiritual e o seu homem físico. O homem, ele não é tripartido, né? Não é um homem espiritual, um homem mental, um homem físico. Não, nós somos uma junção das três coisas, corpo, alma e espírito. As três coisas funcionam juntas. Então, se há uma desorganização em uma dessas coisas, as outras coisas também sofrem. Então, às vezes o excesso de trabalho, às vezes a expectativa por uma recompensa, né? Às vezes a falta de foco, às vezes a mania de controle. Moisés aqui no texto deixa nitidamente que ele quer controlar. Ele queria ensinar o povo a caminhar com Deus. O Jetro falou, para com isso, cara, ensina a Bíblia para eles. Ensina a Bíblia para eles e deixa eles andar com as próprias pernas deles. Ao invés de você ficar tentando ensinar para eles o que eles têm que fazer, não, ensina a palavra para eles. Versículo 20, Jetro fala isso. Ensina a palavra para eles. E eles mesmos vão tomar as atitudes, as decisões que têm que tomar baseadas nessa palavra. Caso alguma coisa dê errado, coloque capitães, né, pessoas que estejam liderando grupos de 100, de 50, de 10. E esses líderes vão tentando equacionar as coisas. Quando a coisa for muito séria, chega até você. Jesus fez isso. A Bíblia diz que Jesus nem batizava. Então as coisas que os discípulos podiam fazer, na multiplicação de pães, quem multiplicou o pão? O pão foi dado, Jesus pegou o pão, partiu, colocou na mão deles, dos discípulos mais próximos, e eles foram partindo e alimentando a multidão. Quem fez as multidões sentarem em grupos, como Jesus mandou na multiplicação, foram os discípulos. Então Jesus só ficou coordenando, sabe? Então isso é princípio de liderança. Nós vamos ter treinamentos ao longo desse mês de agosto, no horário da IBD, de 9 às 10h10, e no dia 20 o treinamento vai ser sobre liderança cristã. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Os estilos de lideranças da Bíblia, né? Alguns líderes da Bíblia aqui, a gente já viu o primeiro deles, né? Um deles a gente já vê aqui, porque Moisés, então, querendo dominar tudo, querendo ter o controle de tudo, querendo trabalhar tudo, querendo dominar até a mente das pessoas, né? Tem gente que é assim, às vezes a gente se cansa por causa disso, porque a gente quer ter controle, a gente quer pensar pelas pessoas, a gente quer ter fé pelas pessoas, a gente quer que as pessoas tenham a mesma pegada que a gente não respeita o desenvolvimento particular de cada um. Às vezes o líder se mata por causa disso, né? Às vezes você se mata por causa disso, como chefe de família, por exemplo. Você às vezes não vê a sua esposa na mesma sintonia que você, não vê seu filho na mesma sintonia, às vezes você não vê seu esposo na mesma sintonia. No trabalho, às vezes você sofre de esgotamento emocional porque você não vê o colega de trabalho também na mesma pegada que você. Na igreja, às vezes, enfim, em vários lugares. A gente quer, às vezes, que as pessoas tenham a mesma bateria que a gente. Gasta a sua energia, não gasta dos outros, não. Deixa os outros, cada um com a sua própria energia, com seu próprio dinamismo de vida, entendeu? Então, para com a mania de controle. O gasto excessivo de energia gera esgotamento espiritual, né? Moisés queria pensar pelo povo, né? Ele estava com excesso de zelo. E isso acontece também com uma outra pessoa, né? Com Elias. Elias também, com excesso de zelo, chegou um momento que ele se escondeu numa caverna e falou: eu quero morrer, para mim não dá mais. Não dá para servir a Deus mais. O salmista Asaf, do Salmo 73, ele fala assim: olha, foi inútil guardar a minha santidade para Deus, guardar a minha vida para Deus, guardar a minha integridade para Deus. Porque o ímpio não faz nada disso e prospera.
Então, muitas vezes a ausência de a expectativa de uma recompensa, de um muito obrigado, de um elogio, às vezes esse tipo de coisa também gera esgotamento espiritual, né? Moisés, então, estava negligenciando a coisa mais importante da vida dele, que era a esposa dele e os filhos, né? E ele recebeu a orientação do sogro. Que bom que Moisés recebeu a orientação do sogro. Que bom que Moisés deu ouvidos ao que o sogro dele tinha a dizer, né? Ele delegou lideranças. Isso foi muito importante, né? Então ele ouviu a voz da experiência, ele delegou lideranças, ele ensinou o povo a caminhar com suas próprias pernas, e isso foi aliviando a carga sobre ele, né? Com relação ao Elias, Deus tratou o esgotamento espiritual do Elias fazendo o seguinte, deixando ele dormir. Elias dormiu bastante. Às vezes uma boa noite de sono vai te ajudar, meu irmão. Talvez você está dormindo pouco. Talvez você está achando que o sono é desnecessário. Você está dormindo tarde e acordando cedo. Isso não faz bem. Isso não faz bem nem até para a estética. Porque pessoas que dormem pouco engordam. Não conseguem emagrecer com facilidade. Porque desarmoniza as questões hormonais. Aí quem entende de nutrição vai falar melhor para você sobre isso. Então, Elias dormiu bastante. Deus colocou ele para dormir. Deus concedeu a Elias uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação. Deus orientou Elias a olhar ao redor, tudo que ele estava fazendo. É importante a gente observar ao redor as coisas que Deus está fazendo. Elias ouviu o que Deus estava dizendo, né? A Jeremias, em Lamentações, vai falar que a solitude, né, é importante. Às vezes é bom a gente se isolar, ficar num canto sozinho, né? Uma solidão, uma solitude, né? Solitude é quando a gente se isola propositadamente, né? Não é solidão, é solitude. É quando você propositadamente se isola para refletir, para olhar para dentro. E Jeremias em Lamentações faz isso, né? E Jeremias também falou assim, ó, bom é estar em silêncio e aguardar a salvação de Deus, colocar a cara no pó, orar ao Senhor, né? E isso vai ser importante. O próprio Isaías também no capítulo 8, quando estava angustiado com a morte do seu primo, o rei Uzias, ele foi para o templo para orar. Ele se isolou de todo mundo, foi para o templo sozinho para orar e buscar o Senhor. E Deus se revelou para ele e cuidou do esgotamento espiritual que ele estava sentindo. Então, entenda que o descanso faz parte do trabalho. É importante descansar. Se você trabalha descansado, você produz muito mais do que trabalhar cansado. Do que estar sempre colocando uma carga extra de energia no seu trabalho. Os discípulos, quando saíram de 2 a 2 para pregar, quando voltaram, Jesus falou assim, deita aqui, descansa um pouquinho. Dá uma olhada lá nos evangelhos. Deita aqui, agora descansa um pouquinho. Eles vieram cheios de empolgação, fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus falou, vocês passaram dias de muita intensidade, agora deita aqui, descansa um pouquinho. Refaça essa energia. Efésios 6,10, o apóstolo Paulo fala o seguinte, fortalecei-vos no Senhor. Então, meu irmão, não fique confiando na sua energia, não. Eu já li a Bíblia toda 300 vezes, eu vou na igreja todo domingo, eu tô cheio de energia espiritual. Sempre vai renovando essa energia. Sempre dá uma plugada na parede lá, dá uma plugada na tomada para você receber novas energias que vêm de Deus para o seu crescimento, desenvolvimento, tá? E para a produção melhor da obra de Deus. Deus trabalha com a ferramenta afiada. E afiar a ferramenta é sempre estar disposto a se refazer. Não siga esse modelo primeiro do Moisés. Siga o conselho de Jetro e a sua vida será muito abençoada. Jesus falou, se você está sobrecarregado, venha a mim. Aprenda de mim que sou manso, humilde, você vai encontrar descanso para sua alma. Não sofra de esgotamento espiritual. Você não precisa disso. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e traga descanso para nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. É uma alegria muito grande poder estar de volta aos trabalhos, né? Hoje, dia 1º, a gente volta, então, às atividades normais na igreja depois de um período de férias. Deus nos abençoe.